Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá bom? Pessoal, hoje a gente vai continuar, né, o estudo do livro Os Mensageiros. Eu fico muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Então a gente vai dar continuidade com o capítulo 41 e o capítulo 42, que tem o título Entre Árvores e o Evangelho no Ambiente Rural. E o assunto que vai permear esses dois capítulos são a relação homem-natureza, em vários âmbitos, tá, gente? E semana que vem a gente vai abordar o capítulo 43 e 44, que vai falar sobre a preparação e posturas no trabalho de assistência. Aqui deu uma formatadinha, mas só para a gente ter mais ou menos a ideia do que é, dos assuntos que a gente vai discutir. E aí, Inter? Aqui. Ah, flecha para baixo. Pessoal, então, o André Luiz, ele começa, eu até vou pegar aqui o texto. Como são dois capítulos, vocês sabem que eu adoro fazer desdobramentos, né? Eu vou pegando, né, desdobro. Não vou conseguir desdobrar muita coisa, tá, gente? Porque são dois capítulos, então eu fiquei bem fiel ao capítulo mesmo, tá? E aí os desdobramentos, a gente vai fazendo umas reflexões em casa, né? Porque nunca acaba uma leitura, né, gente? Ela nunca acaba, ela deve pousar em nós como uma semente e ela tem a vida toda para frutificar, né? Então não acaba não. O André Luiz, ele começa mostrando a paisagem, ele é muito descritivo nesses dois capítulos, sabe? E eu observei que ele é sempre muito descritivo, mas nesses dois eu senti que ele abusou da descrição. Por quê? Porque ele quer realmente ambientar, né? E como está falando muito de natureza, então ele escreve muito. E ele começa esse capítulo justamente com a descrição dessa paisagem, né? Ele começa: decorridos alguns minutos, atingiríamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Então a gente vai observar, eu até aqui, olha, até trouxe umas musiquinhas, não sei, às vezes o som não parece muito, de canto dos pássaros, para a gente ir ambientando, porque é dentro dessa atmosfera que eles vão discorrer acerca de uma série de assuntos evangélicos mesmo, né? Então aqui a gente tem essa paisagem e que ele vai estar nos colocando, né? E vai estar dando uma ênfase nesse capítulo de diferenças nos espaços. Como eles estão no campo, ele vai fazer colocações sobre as diferenças entre o campo e a cidade e a floresta. Mas antes disso, é tão interessante que eles fazem colocações sobre o tempo. E nós sabemos muito bem que tempo e espaço, aqui no nosso material, eles estão intrinsecamente ligados, né? O dia e a noite, na verdade, é um aspecto da nossa espacialidade, do nosso planeta, né? A gente sabe, por exemplo, que Capela é um planeta com dois sóis. Então o dia e a noite não é a mesma coisa, né? A gente tem um pouco de dificuldade de pensar como é o tempo diferente do nosso, por uma questão cerebral mesmo, né? Mas eles vão conversando, né? Vai falando sobre essas questões da paisagem, e aí continua. Aniceto respirou a longos haustos e falou: os desencarnados, embora não se fadiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais no serviço na crosta
conservam-se em atividade diurna. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou. Aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas, pelo menos durante certo número de horas. Deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito, né? E aí ele faz essa colocação: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-lo a retificar as lições e a acertar as experiências quando o Senhor não o permite. Então é muito interessante, né? Ele faz essas colocações. O que ele está nos dizendo, né? Que a maior parte da espiritualidade superior, né, que nos ajuda, ela vai atuar junto de nós à noite e não durante o dia, né? O dia nós com certeza mantemos uma ligação full time, né, desde antes de reencarnarmos e depois que desencarnarmos, com o nosso anjo de guarda, né? Mas a gente tem espíritos familiares, espíritos mentores. E o forte mesmo da convivência que nós temos, eles estão nos dizendo que é à noite, né? E nós sabemos muito bem que durante a noite a gente tem verdadeiramente uma outra vida, né? E a gente esquece justamente por não conseguir, na verdade, equilibrar duas consciências, né? Dois conjuntos de informações e realidades e contextos. Por isso a gente tem sensações, tem informações, a gente tem os aconselhamentos e a gente também tem as fugidas, né? De qualquer forma, essa espiritualidade sempre está nos esperando, né? A gente que meio que por livre-arbítrio e sintonia, afinidade, os acompanha em trabalho e estudo ou vai fazer outras coisas. Né? A verdade é bem essa, né, gente? Às vezes a gente vai lembrar de fragmentos simbólicos, dos sonhos, etc, né? Então é bem interessante essa questão. E aqui ele já vai falando sobre as questões do próprio espaço igualmente, né? Então ele vai falando, eu fui fazendo um pouco de resumo, tá, gente? Mas ele vai falando, né, um pouco sobre os horários. É tão interessante, né? Eles falam o horário da manhã, bem cedo, é um horário que se aproveita muito, né? Que está muito fértil de energia mesmo. E é algo que a medicina tradicional chinesa nos conta. Pode falar, querida. Você falou da vida espiritual à noite. Quando a pessoa tem insônia, aí ela dorme muito pouco, então significa que ela não tem uma vida espiritual à noite, vive mais na matéria, né? Como fazer para reverter isso? A insônia é um problema medicável, né? Há sempre que procurar de onde que está vindo essa insônia, né, querida? Pode ser uma questão fisiológica. Eu digo sempre que, em função do nosso próprio paradigma médico espírita, nada é só bio, nada é só psico, nada é só sócio, nada é só espiritual. É tudo junto. É bio, psico, sócio, espiritual. Né? Então, eu também já sofri muito de insônia. E às vezes é algum desequilíbrio energético mesmo, né? Tem que correr atrás, né? Mas no caso é desequilíbrio energético, é mais espiritual, e aí? Não, certamente é bio, psico, sócio espiritual, como tudo, né? Então sempre é bom estar observando, né? Sempre, de repente, é interessante estar procurando um médico e ver direitinho, às vezes é apneia, às vezes é alguma coisa assim. Mas pode ter, com certeza, tem algumas questões psíquicas que estão envolvidas, né? E o déficit, para quem tem a insônia, é muito grande, né? Porque faz uma falta que a gente não sabe explicar, né, gente? E é essa falta, eu acho, que é da convivência mesmo com a espiritualidade superior, sabe? Né? Então, eu recomendo muito
acalmando, vai acalmando. Então se dê 1 hora antes de dormir para você ler, para você meditar, para você se conectar com Deus, né? Que eu acho que já... E com ajuda também, né? Para saber direitinho o que está assim. Então André Luiz vai nos falando, né? Olha, não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há 2 porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Isso, eu acho que alguém tem alguma dúvida sobre isso, pessoal, né? Os japoneses têm uma expressão que é banho de floresta, banho de mato, né? E de fato a gente sabe que quando a gente sai da cidade, vai para a praia, para a montanha, para o meio do mato, a gente volta revitalizado mesmo, né, gente? Por quê? Porque é muita energia boa, né? Então é o que o Aniceto está nos falando, né? O reservatório mais abundante e vigoroso de fluidos vitais, né? Isso no ar, na água, nos vegetais, entre os animais, né, gente? A verdade é que o ser humano perdeu muito a conexão com a natureza, né, gente? No mundo contemporâneo, isso é um negócio que a gente precisa resgatar, voltar. Né? Então ele faz essa comparação. Na floresta, a impermeabilidade ao vento, emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, densidade mental das mais baixas aglomerações. E a gente já viu aqui em capítulos anteriores as bactérias espirituais, enfim, né? Uma série de questões que o André foi pontuando, meio que preparando, né? Mostrando o que é esse ambiente da cidade e igualmente a gente pode observar, né, pessoal? Eu pelo menos eu sinto assim uma nitidez. Eu trabalhei por 5 anos na Rua São Bento, bem centrão, eu falo, é um anexo de algum grau na terra aquele lugar, sabe, gente? Eu subindo a escada rolante assim no metrôzão, parecia que eu estava entrando numa nuvem negra, assim claramente. Né? Por quê? Porque o que a gente vê é só uma casquinha, né, gente? Então, se o que a gente vê realmente no plano físico desagrada, ou nos cria algum tipo de repugnância, você pode ter certeza, né? No plano espiritual também não são flores, né? E aí a gente tem, no campo desse modo, temos o centro ideal. Né? No campo nós temos o que na verdade, né, gente? Um intermédio entre a floresta e a cidade. Né? A gente tem a natureza disciplinada, manejada, né? Cuidada, né? E na floresta a gente tem nenhum grau de ordenamento, né, pessoal? E o que ele nos diz aqui, né? Que é interessante até porque na medicina tradicional chinesa, a gente tem uma terapêutica que é da do Feng Shui ou Feng Shui. É uma terapêutica e que lida com o quê? Com os ambientes, com os espaços, e o significado é água, vento e água. Né? Então, para os chineses, a harmonia do espaço depende muito do vento. E é bacana que a Anícia diz aqui, olha, sem a penetração do vento, né, a floresta acaba tendo uma densidade fluídica grande, mais alta, né? Emissão dos reinos inferiores, os próprios animais, né, pessoal? E animais não só grandes, mamíferos, mas milhares e centenas de espécies de insetos, enfim, é um outro universo que nós desconhecemos completamente, né, pessoal? Mas que a gente sabe que nos faz muito bem e que ele vai continuar contando pra gente. Eu acho que eu não consegui ligar aqui a musiquinha. Vocês chegaram a ouvir?
Mas é só canto dos pássaros, viu, gente? Aqui. Vamos ver aqui, vocês não vão ouvir muito o volume, né? Então ele diz o seguinte: o campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. E ele vai contando que via o crepúsculo, né? Ele já estava no entardecer. E o André comenta: observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: Aniceto, o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Então aqui a gente tem, pessoal, eu até trouxe essa imagem, eu não sei, sempre que eu penso muito, numa relação muito amistosa entre o homem e os animais mais selvagens, eu lembro do Daniel na cova dos leões, e que não o comeram, estavam ali famintos. Ele foi preso por Nabucodonosor, e ele os animais não devoravam, não devoravam Daniel. E a gente tem nas doutrinas espiritualistas, muitas informações que a gente não tem como constatar, pessoal? Não é fé raciocinada, mas que falam dos elementais, os gnomos, os duendes, não sabemos, No universo espírita nós temos muito poucas informações a respeito deste universo, mas que as informações que nós temos é que são construtores, e que junto deles existem uma pleiade de espíritos de escola, de altíssima elevação, e que ajuda a organizar toda a fauna terrestre, Então, eu já cheguei, a gente tem não tem muitas informações, pessoal? A gente conhece alguma coisa pela doutora Ilvênia, Tem alguém aqui do Nuvete que gostaria de falar alguma coisa, O pessoal do Nuvete, que é sempre... Mas a gente tem poucas informações. Uma coisa que eu já tive essa informação de várias fontes é que nós humanos produzimos tantas energias tão deletérias, tão impuras, tão trevosas, que a gente não conseguiria viver sem a fauna terrestre. Não viveria. A gente já não viveria fisicamente porque o nosso corpo é mais bactéria que qualquer coisa, gente? Muita bactéria, sem elas a gente não vive. A gente é um verdadeiro ecossistema, A gente é meio ambiente. Eu digo sempre isso aos meus alunos. Por quê? Porque nós somos água, resíduos, Nós somos tudo isso animado por Deus. As energias dos animais ajudam muito, Muito, Locatelli, demais. Tem terapia com equinos, terapia com muito bacana, Então a gente sabe que faz uma diferença muito grande, ter um pet em casa, para o desenvolvimento infantil. Então a gente desconhece, pessoal? Uma coisa é certa, eles são puros, Eles são muito mais puros do que a gente. As plantas obedecem muito mais a Deus do que nós, Então há um grau de harmonia com a divindade, desses reinos inferiores, que a gente ainda tem que aprender com eles. A verdade é essa, em termos de pureza. E o que ocorre? Eles vibram uma pureza sem a qual a gente não aguentaria a nossa impureza. Então é muita gratidão que a gente tem que ter, é muita gratidão. Vegetal, animal, Tudo. Então isso, como é que a gente vai expressar essa gratidão, meus anjos? É cuidando do meio ambiente, é dando educação ambiental para todo mundo, para a família, para todo mundo. Então todos nós precisamos nos educar com relação aos assuntos de meio ambiente, todos. Até 30, 40, 50 anos atrás a gente achava que podia sujar à vontade, que o planeta limpa, tá? Tem muita gente que continua pensando assim, tá, gente? Que existe fora, e o fora é o quintal do vizinho.
Tem uma ONG ambientalista dos Estados Unidos que se chama Não no Meu Quintal. Eles não têm vergonha de ser egoístas. É muito impressionante, né? Não no meu quintal, né? Então no seu tudo bem. Não tem fora, né, pessoal? O planeta é um. E não tem fora porque todas as nossas ações ficam gravadas em nosso perispírito. Então o papel que você joga, você está gravando no seu perispírito a sua ingratidão com relação àquele chão que você está pisando. Exatamente. Então aí a gente tem todo o universo xamânico também, né, pessoal? Conheço muito pouco, mas gosto muito, tenho descendência indígena e gosto muito de ervas. Então estou sempre procurando estudar um pouco, eu acho que eles têm muito a nos ensinar, sabe? Então eles falam de animais de poder, eles usam muito as ervas. Eu admiro muito, embora desconheça, mas ainda vou estudar. E ainda trago para vocês mais informações, viu, gente? Aí, ele continua a narrativa, né, pessoal? Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. O homem jazia por terra numa poça de sangue ao largo de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. A ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro que era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho interpelando. E sério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Fiz o possível por salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidado sempre que passa por aqui, entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe se não gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre muar, o pobre burrinho, né, o burro, que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. Aqui eu trago imagens de Francisco de Assis, tá, gente? Vocês observaram? Francisco com lobo, conhecem essas histórias de Francisco de Assis? Ele igualmente domou um lobo que estava matando muita gente na cidade e foi assim conversando, né? Que a gente tem na palavra, pessoal, o resultado de uma sintonia, de uma vibração, né? E o que a gente vê aqui nesse relato, né? O carroceiro chicoteava horrores, né? Segundo o próprio protetor espiritual dele, era de uma grosseria inominável, né? E o burrinho se protegeu, né, gente? E infelizmente, né, a gente tem que, muitas vezes, a não ser que seja por causa de alguma questão genética, alguma doença, mas a ferocidade, ou a própria fome mesmo, né, a ferocidade, ela vem em função de um contato que não é harmônico, né, de uma vibração que é de medo, de repulsa, né, ou de ódio, ou de exclusão, né, tudo isso não é de Deus, mas os bichinhos são muito, muito, muito de Deus, né. E aqui,
o que aconteceu, né? O cara ficou ferido e eles estão conversando. O Aniceto continua nos dizendo: esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com fúria e brutalidade. Né, pessoal, isso aqui é tão importante. A mansuetude é condição cristã. Não dá para se chamar de cristão se você não cultiva a mansuetude. Tem que cultivar. Não é uma escolha, né? A ira, a cólera é um desarmonizador, né, da gente, que é muito grande, né? Nós estamos vivendo uma psicosfera atualmente, eu sinto, né, no nosso país, que é de muita revolta, de muita impaciência, né? Tudo isso, pessoal, tem que chegar até nós e parar. Se a gente acolher a ira alheia, ela vira nossa. Não podemos acolhê-la, né? A gente tem que transformá-la. Na hora que chega, a gente não revida, a gente não se vinga, a gente não vai xingar, a gente não vai falar alto, né? Então é um processo, pessoal. Eu tô nessa luta desde meus 15 anos, falo 6, que eu tenho sangue italiano, ferve, não é fácil, sabe? Mas o que a gente faz? A gente vai procurando refletir. Quem manda em nós somos nós, né? Não são os nossos impulsos mais primitivos, né, pessoal? Então, na hora que chega aquela raiva, a gente tem como controlar? Tem, né? Nos Estados Unidos há uma série de estudiosos que trabalham em cima disso, controle da raiva. É uma coisa muito comum, né, Su? Você conhece alguma coisa a respeito disso? Que é muito interessante, né? Mas são métodos, né? Então a gente tem condição de não acolher a ira, né, gente? Não acolher a raiva. E principalmente, o mais importante, se uma vez acolher, se uma vez se irar, é importante que a gente reconheça, tá? E não vá justificar. Ah, porque eu fui injustiçado, ah, porque isso é um absurdo, porque é mulher. Amiga, não existe raiva sem corpo. Então, como controlar a raiva, não é? Temos a respiração, temos os batimentos cardíacos, temos a postura, temos a mudança da face, né, da musculatura do maxilar. Então, se a pessoa começa a cair na realidade da sua mímica corporal e atuar de uma forma construtiva numa mudança desse esquema, ela controla sim a raiva, ela desmonta o quadro de raiva. Ah, muito legal, Su. Exatamente, porque aí tem o rapto da hipófise, né? Que é o nosso cérebro, lembra das casas mentais? Então o nosso cérebro reptiliano rapta o nosso córtex e a gente perde a cabeça, né? Perde mesmo. A cabeça que nós temos, que é o córtex, que é a razão que vai falar: opa, eu não posso me irar. É isso, eu não posso, porque isso não me faz bem, não faz bem ao outro, isso é altamente antagônico a tudo que o Cristo nos pede, né? Então, a mansuetude é caminho, né, gente, que a gente precisa percorrer. E indicando o grupo que conduziu o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável: como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Sentiu uma violência, né? Um retorno da própria violência, né, pessoal, dele, né? Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo tempo. A todo tempo, pessoal.
Então aqui eu até trago um pedacinho aqui do Pensamento e Vida, e ele vai falar um pouquinho, é o único desdobramento que eu vou fazer, viu gente? A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmos orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, imunidade, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos, menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Então, cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida interior, né, pessoal? Aqui eu trago algumas imagens sobre essa questão de violência animal. A gente ainda se digladia muito com isso, né? A gente ainda tem que lutar muito juridicamente mesmo para que se faça menos pesquisas com animais, né? Com menos crueldade, e mesmo com pets, né, gente? A gente vê cada coisa que, pelo amor de Deus. Na época que eu trabalhava em mananciais, eu estava sempre na Ilha do Bororé, que é bem aqui ao sul de São Paulo, é uma região de desova. O povo desova gato e cachorro às centenas. Tudo lá. Abandona, dá um perdido. Acontece muito? Acontece, infelizmente. Este é o nosso mundo, tá? Então acontece, gente, ou pega o bichinho e não cuida, deixa lá preso, quer que fique só protegendo a casa como se fosse um soldado. Meu Deus, não pode, não é, né, gente? A gente ainda, né, tem que lutar muito ideologicamente, politicamente com relação a isso, viu, pessoal? E aqui eu trago, né, a carta do Cacique Seattle. Eu acho que foi a primeira coisa que eu li, era muito pequenininha, e que meus olhinhos já brilhou, assim, já sabia que eu ia ser ambientalista, né? E é maravilhosa, quem não conhece a carta na íntegra, eu peço a vocês que leiam. E ele diz, a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Todas as coisas estão interligadas, como o sangue que une uma família, tudo está relacionado entre si. Tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Não foi o homem quem teceu a trama da vida, ele é meramente um fio da mesma. Tudo que ele fizer a trama, a si própria fará. Então, uma coisa, ele escreveu isso em 1854, algo que nós precisamos muito resgatar. A natureza não está ao nosso serviço, né? Não está, gente. A gente é que a escraviza. Né? Maus tratos, poluição, os animais, caça, agressividade interpessoal, aquecimento global. A gente pode discorrer aqui por muitas horas, pessoal, de rinha de galo até pesquisas e... Meu Deus do céu, cada coisa que... Cadê a Rita? A Rita está aí do IBAMA? A Rita seria alguém muito interessante para nos contar as atrocidades que ela já viu no IBAMA. Hoje acho que ela não veio. Ela não veio. Mas ela me contou cada coisa, pessoal, que é demais. Né? A gente tem muita luta ainda pela frente. É demais. E aí ele finaliza esse capítulo 41, a gente já vai rapidinho para o 42, que é muito sequencial, tá, gente? O foco desse capítulo é sobre a carta aos Romanos de Paulo, né? O capítulo 8, do versículo 19 ao 21. E aí, mesma coisa, ele dá aquela ambientação, tá, gente? Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frontes fartas, sem um fio. Isso, na hora já me veio a palestra, né, que Francisco de Assis faz para os pássaros, né? Conhecem, pessoal? Não deixem de ver um filme antigo, maravilhoso, que chama Irmão Sol, Irmã Lua. É de 70, né? Nada, adoro. Não teve outra?
Ah, tudo. Que mostra bem, tem sempre essa cena, né? Ele falando com os pássaros, que mel, né? Dor da cabeça. Não é não, gente. A gente conversar, né, com os animais, conversar com as plantas, é algo que realmente a gente sente e elas sentem muito mais. Né? Então elas são muito sensíveis, todos nós somos muito sensíveis às vibrações. Voz, canto, é pura vibração, né, gente? Então há que se conversar sim com eles. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente, o crepúsculo. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. E aqui ele já entra, né, saindo da descrição do ambiente, nesses versículos de Paulo, na carta aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a gente, na hora que lê assim, é aquele que eu sempre digo, né, pessoal? Eu quis dar uma economizada, eu não coloquei os versículos anteriores nem os versículos posteriores, porque o Aniceto ele vai esmiuçar muito, tá? Eu vou seguir bem o discurso do Aniceto, que é uma aula maravilhosa. Mas assim, de cara, a gente tem uma dificuldade às vezes para entender, né? O Aniceto vai falando. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na terra, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes nosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? Tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar. E aqui eu trago essas imagens que são fortes mesmo, porque é isso mesmo, pessoal. Né? Eu falo isso assim, no geral, né? Se a gente for pensar assim, poxa, Sirlene, eu não jogo papel no chão, eu segrego meu lixo, poxa, eu contribuo com a WWF, eu sou, né? Poxa, né? Tudo bem. Quais os produtos que você compra? As empresas desses produtos, como elas estão agindo? Procure saber, né? Infelizmente, pessoal, a maior parte das empresas maquiam, né? Se dizem sustentáveis, passa aquela mão de tinta verde, né? E no fundo faz muito pouco, né, pessoal? Então é muito importante. Para além das leis ambientais, a pressão dos consumidores chega a ser até mais importante, tá, pessoal? E ele continua. Absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor. Né? Absolutamente mergulhados na viciação. Aqui, não foi.
e utilidade, né? Na viciação, né? Olha, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas, traçam programas de riqueza mentirosa, que lhes constituem a ruína, escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora, desenvolvem o comércio do ganho em débito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria, dominam os mais fracos e o exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará a ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza material, sempre a voltarmos a crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, o nitrogênio. E embora se locomova no oceano de nitrogênio respirando na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo no planeta, fora algumas bactérias, apropriar-se do nitrogênio. No caso, as bactérias se apropriam do nitrogênio da terra, né? Uma vez já na terra. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida nos outros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. E aqui, pessoal, eu trago, né, o ciclo de nitrogênio, tá? Se tiver algum engenheiro químico por aí na plateia que queira falar, tá bom, Bruno? Mas também vamos poder se ater, né, gente? Vimos isso no colegial, né? Então, o nitrogênio, infelizmente, como é que a gente absorve? Não absorve, só pela alimentação, né? E os outros animais também, só pela alimentação, tá, gente? Então, vai sair ali da terra, emissões atmosféricas também podem, não me lembro o nome, né, do processo químico, mas é pelas plantas que a gente vai consumir, né? E assim como mesmo os animais que nós consumimos, nós pegamos, né, o nitrogênio via a cadeia alimentar, né? Então, o Aniceto ele está falando dessa questão fundamental, né? Nós não temos essa possibilidade, nós precisamos nos alimentar, né, gente? Aqui tem a cadeia toda, né, da formação, o caminho, né, que o nitrogênio faz, né? E aí ele dá continuidade. Só para dar uma relembradinha no ciclo do nitrogênio. Vocês lembram, né, pessoal? Tudo, absolutamente tudo é cíclico. A gente conhece do carbono, do nitrogênio, da água que é a coisa mais impressionante, né? Pois saibam, meus anjos, nós estamos contaminando o próprio ciclo da água, né? Há muitas substâncias que são persistentes no corpo humano e no meio ambiente, que evaporam e incrustadas nas moléculas de água, formam nuvens de chuva ácida e chove chuva ácida, né? Com essas mesmas substâncias tóxicas, tá? E persistentes. Então, eu conto sempre para meus alunos, né? Infelizmente,
Tem alguém lá no Mato Grosso que usou um defensivo agrícola, um agrotóxico, né? Um defensivo agrícola, que já está proibido no mundo todo, mas no Brasil não está. Ele usou, foi para a nuvem, choveu longe, mas está lá o defensivo agrícola. Choveu pela chuva, a plantinha pegou aquela substância, a vaquinha comeu a plantinha. A mãezinha comeu a vaquinha. Sabe onde é que vai sair essa substância? No leite materno. É uma sequência infinita. É muito triste. Acaba no bebê doente. É isso. Acaba no bebê doente. É mole, gente? Os detalhes do universo ambientalista é sólido demais, sabe, pessoal? Eu, quando fui estudar mais, eu cheguei até a alopecia areata. Caiu o cabelo assim, ó, tá. De tanta coisa que eu vi. Eu fico muito chocada, eu fico muito mobilizada, porque eu, quando eu fiquei sabendo disso, do ciclo da água, eu chorei, eu vim chorando no metrô. Eu vim chorando pra cá. Porque para mim é como se fosse uma agressividade constante, né? É um grau de violência muito grande, e disfarçado, né? Controla isso, né? Como é? Controla por boas leis e cumprimento das leis ambientais, né? Infelizmente o nosso país sofreu um processo de retrocesso muito grande nos últimos 13 anos, né, pessoal? Então, o Aniceto continua. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção de nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura do nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Então aqui eu trago, né, pessoal, aqui essa questão que ele aborda, né, que é da própria cadeia alimentar, né, pessoal. Então é assim que o nosso estágio evolutivo nos permite desenvolver. Pode falar. Não, o homem deveria, como uma época o Chico Xavier falou, né, na tecnologia, na ciência, poder produzir carne artificial, né, talvez até para evitar tudo isso. Quer dizer, é muito difícil isso, né, porque a grande interesse dos criadores, né, não é permitir, né? Aliás, eles não vão deixar que isso aconteça, né? Tem um processo ainda, né, Locatelli? A gente ainda vai viver, né? O Emmanuel fala muito disso no livro Consolador, pessoal, uma questão em especial, né, sobre o vegetarianismo, né? Seria o melhor dos mundos
seria o melhor dos mundos, né, pessoal? Mas é um contexto intrincado, né? Então, acho que é muito cedo ainda, né, para o homem. Não vai ser de uma hora para outra, né, Locatelli, que a gente vai parar de precisar da carne, né? Eu fui vegetariana por 5 anos e tive que voltar, por questões de saúde. Então, precisando de proteína animal. Alguns organismos precisam mais, é o meu caso. Então, tem gente que se adapta muito bem, que aí não tem a necessidade, mas tem organismos que precisam. Então, a gente não pode generalizar nada, né, gente? É óbvio, naturalmente, seria muito interessante, né, que a gente não devorássemos os nossos irmãos superiores. É bem isso, né? O Manuel fala isso, é caminho da luz, né? Em Capela, na hora, quando viemos de Capela, nós não que viemos de lá, mas os caras lá já não comiam mais carne. Não. Tá, gente? Então eu acho que é algo que a gente vai viver com o tempo, sem grandes violências. Porque não é o que entra pela boca do homem, pessoal. É o que sai. Tá? Então, sem radicalismos, né, pessoal? Eu acho que a luta ambientalista, ela é muito mais difícil do que o vegetarianismo. E ela é muito mais necessária, tá? Para resultados realmente eficientes de uma mudança de paradigma da relação homem-natureza. Muito mais do que o vegetarianismo. O vegetarianismo é uma atitude individual, né, pessoal? E aí continua. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se e contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras. Observamos como o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. E assim, pessoal, eu finalizo, né? Eu acho que a gente foi comentando aos poucos, a gente tem aí um pouco mais 5 minutos, se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o ciclo do nitrogênio, as cadeias alimentares, as relações com o ambiente? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo tranquilinho mesmo? Recados? Agradeço muito. Recados. Vamos lá. Rifa do carro.